No mercado de trabalho, cada vez mais as mulheres ocupam espaços que antes eram tomados pelo público masculino. Hoje a gente vai conhecer, olha só, a história da primeira mulher prática a atuar no estado do Amazonas. No Brasil, a profissão encarregada de manobrar grandes navios tem cerca de 600 profissionais e apenas 14 são mulheres. A reportagem é da TV Encontro das Águas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Os práticos são responsáveis por estacionar grandes embarcações nos portos. Diferente do comandante, que navega em alto mar, este profissional é treinado para navegar e manobrar navios em trechos mais restritos, onde existem condições específicas que só o especialista pode lidar. No Brasil, por lei, a praticagem é uma atividade essencial controlada pela Marinha, que exige uma formação rigorosa e coragem. Afinal de contas, atracar um veículo com tamanho de até 3 campos de futebol e que pesa milhares de toneladas é uma responsabilidade e tanta. O prático ele é um especialista numa determinada região. Então, um comandante da embarcação, por exemplo, ele é o especialista na embarcação dele. Ele conhece a embarcação dele profundamente melhor do que ninguém. Mas ele não conhece uma região, que é uma região, por exemplo, que tem riscos submersos, que tem pedras próximas ao canal onde o navio está ali passando. Ele não conhece as condições meteorológicas específicas de um determinado local e ele pode ser surpreendido, por exemplo, com uma rajada de vento, com uma corrente que ele não esperava e que ele não conhecia. Então, o prático é esse profissional, ele é o especialista em gestão de risco que vai monitorar a embarcação durante o trajeto, que é um trajeto arriscado. Esta profissão, como a maioria das relacionadas a assuntos marítimos, ainda é majoritariamente masculina. Ao todo, existem 603 desses especialistas no Brasil, dos quais apenas 14 são mulheres. Mas esse cenário vem sendo modificado aos poucos. Aqui no Amazonas, a Cláudia é a primeira mulher a atuar na zona de praticagem que engloba Manaus, Itacoatiara e Tabatinga. Mas se o prático é responsável por atracar grandes navios nos portos, como ele entra na embarcação para fazer o serviço? Isso mesmo, com ela em movimento. Diariamente, a Cláudia vive essa aventura de embarcar da lancha para o navio por meio dessa escada que fica estendida no bordo da embarcação. E para acompanhar esse dia de trabalho e fechar esta reportagem, toda a equipe teve que embarcar pelo mesmo lugar, neste navio que veio da China e precisava atracar nos superterminais, um dos principais complexos portuários privados que exporta produtos do polo industrial de Manaus para o mundo. É na ponte de comando que tudo acontece. Aqui, o prático dá instruções ao timoneiro, que direciona o navio, ao comandante, que controla as máquinas, e aos rebocadores, que empurram e puxam a embarcação, além de monitorar todo o tráfego ao redor e de coordenar a amarração do navio. Até chegar neste lugar, além dos requisitos e desafios impostos pela profissão, Cláudia precisou lidar com os obstáculos por ser mulher em um meio historicamente ocupado por homens. Quando eu resolvi estudar pela primeira vez, eu cheguei a ouvir de uma pessoa que era de carreira marítima, que eu, por ser mulher e não ser da área marítima, não ser da área náutica, eu não teria a chance de ser aprovada nesse processo seletivo, que é difícil. Mas acabou que no momento que eu ouvi isso, eu desanimei um pouco, minha motivação ficou um pouco abalada, mas depois eu acabei mudando de ideia, acabei reavaliando e dei uma chance novamente, busquei novas referências bibliográficas, novos materiais de estudo e acabei indo por esse caminho. Caminho desafiador que lhe rendeu bons frutos e o eterno sentimento de gratidão e realização. Como um exemplo vivo de que lugar de mulher é onde ela quiser, seja em terra, mar ou rio, Cláudia Duarte inspira e motiva outras a aumentar o público feminino na profissão.